O salão de debates da Universidade de Lisboa fervilhava como um mar agitado pelo vento do Atlântico. As paredes de azulejos azuis e brancos, testemunhas silenciosas de séculos de discussões acaloradas, pareciam ecoar os gritos de herege e liberdade que outrora ecoaram nos salões da Inquisição. Mas hoje, em 2025, o tema era outro: a reconciliação entre tradição e direitos LGBTQ+, em Portugal, utopia ou realidade? O ar estava carregado de tensão, o cheiro de café forte e pastéis de nata misturando-se ao suor nervoso dos debatedores. Sofia Mendes, com seus 24 anos e olhos verdes como o mar do Algarve, ergueu-se de repente, o microfone tremendo em sua mão. "Vocês falam de tradição como se fosse uma jaula dourada", exclamou ela, a voz cortando silêncio como uma navalha afiada. "Mas e as mulheres como eu, que amam sem algemas impostas pela igreja ou pela família? Isso é reconciliação ou apenas uma máscara para a hipocrisia?" Seus cabelos castanhos, soltos como ondas rebeldes, balançavam enquanto ela apontava para o adversário à frente. Ana Costa, 23 anos, de pele oliva e cabelos negros cacheados que emolduravam um rosto de traços afiados como as falésias de Sintra, não piscou. Seus lábios se curvaram num sorriso gélido, mas os olhos castanhos ardiam com uma fúria contida. "Hipocrisia", rebateu Ana, inclinando-se para a frente como uma pantera prestes a saltar. "Você confunde liberdade com anarquia, Sofia. A tradição portuguesa, o fado que chora nossas dores, as saudades que nos unem, não é jaula, é âncora. Sem ela, afundamos no caos de desejos egoístas." O público, uma mistura de estudantes boêmios de Alfama e professores grisalhos de Belém, prendeu a respiração. Mas então veio o golpe. Um espectador, um rapaz magro de óculos, ergueu-se e gritou: "Trapaça!" Eu vi o papel na manga dela. Todos os olhares se voltaram para Sofia. Seu rosto empalideceu como as praias de areia branca de Odisseis. O tchet-tchet, uma folha amassada com notas rabiscadas, escorregou de sua manga, caindo no chão de madeira polida como uma confissão pecaminosa. O salão explodiu em murmúrios, flashes de celulares iluminando a cena como fogos de artifício no São João. Sofia congelou, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Como aquilo havia acontecido? Ela jurava pela Virgem de Fátima que nunca trapacearia. Mas ali estava a prova, falsa ou não, traindo-a perante todos, e, pior, perante Ana, cujos olhos agora brilhavam não só de vitória, mas de uma decepção que cortava mais fundo que qualquer argumento. Sofia correu para fora do salão, o eco de seus saltos altos reverberando pelos corredores labirínticos da universidade, onde retratos de Camões e Eça de Queiroz pareciam julgá-la com olhares severos. Lágrimas quentes escorriam por suas bochechas, misturando-se ao sal do ar úmido que entrava pelas janelas arqueadas. Ela desabou num banco de pedra no pátio central, sob a sombra de uma araucária centenária, cujas agulhas sussurravam segredos ao vento. O Algarve, sua terra natal de falésias douradas e águas turquesas, parecia tão distante agora como uma memória de infância perdida. Filha de pescadores, Sofia crescera ouvindo as histórias de sua avó sobre as sereias que cantavam fado nas grutas de Benagil, mas também os sussurros sobre aquela prima que fugiu para Lisboa por causa de uma mulher. Aos 18, ela havia saído de casa com uma mochila e um sonho: estudar direito na capital, lutar pelos direitos que sua família ainda via como pecado. Mas ali, acusada de trapaça num debate que era o coração de sua alma ativista, tudo desmoronava. "Porquê, Deus? Oh deusa, se é que existes para nós", murmurou ela, apertando o crucifixo de prata que pendia de seu pescoço, um presente irônico de sua mãe devota. Do outro lado do pátio, Ana observava da janela do seu gabinete improvisado um cubículo cheio de livros de filosofia e garrafas de vinho do Porto pela metade. Seu coração, que batia forte durante o debate, agora doía de um jeito estranho, como se uma saudade inexplicável a tivesse invadido. Ana, neta de imigrantes que voltaram das colónias africanas com histórias de guerra e perda, crescera em Lisboa num apartamento apertado no bairro Alto, onde o fado ecoava das tascas até altas horas. Seu pai, um advogado conservador, ensinara-lhe que a tradição era o alicerce de Portugal. Somos um povo de navegadores, não de revolucionários que afundam o barco. Mas Ana, secretamente, questionava isso.
Em noites solitárias, ela escrevia poemas sobre amores proibidos, inspirados nas cartas escondidas de sua bisavó, uma poetisa que amara uma mulher em segredo durante a ditadura de Salazar. Sofia irritava, sua ousadia, sua beleza selvagem que lembrava as mulatas das ilhas de Cabo Verde que sua família tanto romantizava. Mas agora, vendo-a chorar, Ana sentiu um puxão no peito. Maldita, pensou ela, por que isso me afeta tanto? Sem pensar duas vezes, desceu as escadas e aproximou-se, o casaco de lã cinza ondulando como uma capa de toureiro. Sofia, disse Ana, a voz baixa mas firme, como o recitar de um fado de Amália Rodrigues. A outra ergueu o rosto, os olhos inchados e vermelhos. Vá embora, Costa. Você ganhou. Sua tradição venceu mais uma vez. Ana sentou-se ao lado dela, ignorando o protocolo de rivais. Não ganhei nada. Isso não é você. Eu te conheço dos treinos, das discussões no café da reitoria. Você luta limpo. Sofia riu, um riso amargo que ecoou como vidro quebrando. Conhece? Você me odeia desde o primeiro debate, quando eu disse que o casamento gay não destrói a família portuguesa, só expande. Ana hesitou, o sol poente tingindo seus cachos de fogo. Não é ódio. É medo. Medo de que você esteja certa e que minha âncora me arraste para o fundo. Elas ficaram em silêncio, o pássaro cantor numa oliveira próxima preenchendo o vazio com trilos melancólicos. Pela primeira vez, o ar entre elas não crepitava de raiva, mas de algo mais suave, como o vinho moscatel de Setúbal, doce, inebriante, perigoso. Naquela noite, Lisboa acordou para o Festival das Festas dos Santos Populares. As ruas do Alfama enchiam-se de sardinhas assadas no carvão, o cheiro de malagueta e coentro misturando-se ao som de acordeões e guitarras portuguesas. Sofia, ainda abalada, recusara sair para casa. Em vez disso, vagava pelas ruelas estreitas, o vestido florido colando à pele pelo calor úmido. O incidente do chat-chat viralizara nas redes da universidade, memes cruéis comparando a Judas Iscariotes com azulejos de traição ao fundo. Seu telefone vibrava com mensagens de amigos do movimento LGBTQ+, força, mana. Isso é machismo disfarçado. Mas nada a consolava. Ela parou numa tasca escondida, o fado esquecido, onde uma cartaz desbotada anunciava cantos de amor proibido. Dentro, sob luzes amareladas de lâmpadas de azeite, uma fadista de lenço negro cantava: "Aí, amor que dói como faca no peito, saudade que não tem cura." Sofia pediu um copo de ginginha, a cereja vermelha boiando como sangue. Foi então que Ana apareceu na porta, o rosto iluminado pelas lanternas de papel. "Eu sabia que te encontraria aqui", disse ela, deslizando para o banco oposto. Sofia ergueu uma sobrancelha. "Vem-me interrogar como numa inquisição moderna?" Ana pediu 2 ginginhas e empurrou uma para ela. "Não. Venho pedir desculpas. Pelo que disse no debate. E pelo papel. Eu investiguei discretamente, era falso. Alguém o plantou na sua manga durante o intervalo. Um daqueles idiotas conservadores que odeiam o que você representa." Sofia engasgou com a bebida, o líquido doce queimando sua garganta. "Falso? Meu Deus! Quem faria isso?" Ana deu de ombros, mas seus olhos traíam uma vulnerabilidade rara. "Alguém com medo, como eu. Mas eu não. Não mais." A fadista terminou a canção e o público aplaudiu com palmas ritmadas. Sofia sentiu o peso do dia se dissolver, como névoa matinal sobre o Tejo. "Porque você se importa, Ana? Somos rivais." Ana estendeu a mão sobre a mesa de madeira gasta, tocando levemente os dedos de Sofia, um toque elétrico, como faísca de um fósforo aceso. "Talvez porque, no fundo, eu queira debater com você em outros lugares. Lugares onde não haja plateia, só nós." As semanas seguintes foram um turbilhão de aulas e protestos, mas entre Sofia e Ana, algo florescera como as buganvílias que escalavam as fachadas de Lisboa.
Elas se encontravam na Biblioteca Joanina da Universidade. Não, espere, isso é em Coimbra. Em Lisboa, era a vasta sala dos leitores da Nacional, com seus tetos altos e cheiro de pergaminho antigo. Lá, sob o olhar de estátuas de poetas, elas debatiam em sussurros, sobre Saramago e suas mulheres fortes, sobre o orgulho gay de 1999 que mudou Portugal para sempre, sobre como o fado, com sua melancolia, ecoava as lutas das lésbicas portuguesas escondidas nas sombras da Revolução dos Cravos. Ana confessou sua bisavó, a poetisa que escrevia para sua amante em códigos de bordado. Sofia compartilhou as noites em que, no Algarve, olhava as estrelas sobre as falésias e sonhava com um amor que não precisasse de segredos. Um dia, após um seminário sobre ética jurídica, a chuva caiu como um véu sobre a cidade. Elas correram para o abrigo de uma paragem de elétrico amarelo, rindo como crianças, os corpos colados pelo espaço exíguo. Você cheira a lavanda e mar, murmurou Ana, o nariz enterrado no pescoço de Sofia. E você a vinho do Porto e segredos, rebateu ela, virando-se devagar. Seus lábios se encontraram num beijo hesitante, depois urgente, o gosto de chuva e desejo misturando-se, enquanto o elétrico 28 rangia ao longe, levando turistas para Belém. Mas o paraíso, em Portugal, sempre carrega uma sombra de saudade. O incidente do chat-chat falso não era mero boato de universidade, era uma armadilha orquestrada por um grupo radical dentro do clube de debates, liderado por Tomás, um herdeiro de família lisboeta que via no ativismo de Sofia uma ameaça à pureza católica que ele pregava em jantares de domingo. Tomás, com o seu sorriso de político em ascensão, havia plantado papel, uma falsificação grosseira, mas convincente o suficiente para manchar a reputação de Sofia. Semanas após o beijo no elétrico, ele confrontou Ana num café na Praça do Comércio, o vento do Tejo agitando as bandeiras nacionais. Você está se rebaixando, Costa, disse ele, acendendo um cigarro apesar da proibição. Aquela ativista. Ela é veneno. Eu fiz aquilo pelo bem maior, para protegê-la de si mesma. Ana sentiu o estômago revirar. Você? Plantou aquilo? Traidor. Isso é pior que qualquer debate perdido. Tomás riu, exalando fumaça como um dragão mitológico. Traição? É lealdade à tradição. E você, com seus poemas escondidos? Sabe que no fundo concorda. Ana saiu dali tremendo, o sol poente tingindo a estátua de D. José de Ouro Falso. Ela não contou a Sofia de imediato, medo de reacender a ferida, medo de que o amor recém-nascido se dissolvesse como açúcar na água de mar. Em vez disso, elas aprofundaram o romance nas sombras românticas de Lisboa. Passeios pelo Jardim Botânico, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos coloniais, noites no Bairro Alto, dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado, os corpos colados em danceterias escondidas para a comunidade quer. Sofia levou Ana ao Algarve num fim de semana roubado, de trem noturno que chacoalhava como um coração ansioso. Em Lagos, elas caminharam pelas praias ao amanhecer, os pés afundando na areia fria, enquanto gaivotas gritavam hinos ao sol nascente. Aqui, minha avó me contava que as sereias amavam mulheres do mar, disse Sofia, traçando padrões na areia com um dedo. Ana, deitada ao seu lado, vestindo um chapéu de palha emprestado, respondeu, então somos sereias modernas, nadando contra a corrente. Naquela noite, num quarto de pousada com vista para o Atlântico, elas se entregaram à intimidade não com pressa, mas com a lentidão de quem saboreia um bolo rei de Natal, toques suaves, risos abafados, promessas sussurradas ao ouvido como orações pagãs. Não havia urgência carnal, apenas a profundidade emocional de almas que se reconhecem após vidas de exílio. De volta a Lisboa, o conflito fermentava. O clube de debates anunciava um torneio nacional em Coimbra e Sofia e Ana foram escaladas como dupla, ironia cruel, dada a sua história. Os treinos eram fogo puro, argumentos voando como flechas, mas intercalados com olhares que diziam o descolho. Contudo, Tomás tramava nas sombras. Ele vazou provas anônimas, fotos editadas de Sofia com ativistas radicais, sugerindo ligações com grupos anti-tradição. O escândalo explodiu numa assembleia da faculdade, onde reitores citavam essa de Queiroz para defender a moral académica.
Sofia, chamada ao reitorado, enfrentou o homem idoso com olhos de falcão. Mademoiselle Mendes, Portugal valoriza a honestidade como vinho envelhecido. Isso mancha nossa bandeira. Lágrimas nos olhos, mas voz firme, ela rebateu. Senhor reitor, a verdadeira mancha é o preconceito que planta mentiras para silenciar vozes como a minha. Ana, do lado de fora, ouviu tudo através da porta entreaberta, o coração partido como um azulejo rachado. A crise ética irrompeu como uma tempestade de verão no Douro. Ana, atormentada pela confissão de Tomás, confrontou numa noite chuvosa no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV que parecia julgar com sua espada erguida. Você nos destruiu por inveja, gritou ela, a chuva encharcando seu casaco. Tomás, abrigado sob um guarda-chuva negro, sorriu friamente. Não inveja, Ana. Amor não correspondido. Eu te queria desde o primeiro debate. Mas você escolheu aquilo. A revelação acertou Ana como um murro. Tomás, o rival charmoso, nutria um ciúme possessivo que se transmutara em veneno. Ela o empurrou, caindo de joelhos na poça d'água, soluçando. Você traiu não só ela, mas todos nós. O que é Portugal senão um mosaico de amores escondidos? Tomás fugiu na noite, deixando Ana sozinha com a chuva que lavava as ruas como lágrimas de penitência. Ela correu para Sofia, batendo à porta do apartamento no chiado às 2 da manhã. Sofia abriu, sonolenta mas alarmada, vestindo uma camisola de algodão com bordados alentejanos. Ana? O que houve? Elas se sentaram na cozinha minúscula, chá de camomila fumegando entre elas como uma trégua. Ana confessou tudo, o plantio do chat-chat, o vazamento das fotos, o ciúme de Tomás. Eu devia ter-te contado antes. Sou cúmplice por omissão. Perdoa-me? Sofia ficou em silêncio, o vapor do chá embaçando seus óculos imaginários de emoção. Então, com uma ternura que doía, ela pegou a mão de Ana. Nós somos debatedoras, amor. Debates têm armadilhas, mas também redenções. Você escolheu a verdade agora. Isso basta. Elas choraram juntas, abraçadas sobre a mesa, o som da chuva contra as janelas e quando o fado de suas almas. Naquela madrugada, o amor se fortaleceu, forjado no fogo da traição, não como rivais, mas como aliadas eternas. O torneio em Coimbra aproximava-se, e a dupla improvável tornou-se sensação. Viajaram de trem, as janelas embaçadas pelo hálito do inverno incipiente, compartilhando um piquenique de queijos da Serra da Estrela e alheiras. Em Coimbra, a cidade das serenatas e das capas negras, elas se hospedaram num albergue perto da Sé Velha, onde monges medievais outrora cantavam salmos. O debate final era épico, contra uma equipe de Porto, defendendo a identidade portuguesa no século XXI, inclusão ou preservação. Sofia abriu com paixão, evocando as cravos da revolução que derrubaram o preconceito. Ana fechou com equilíbrio, tecendo tradição e progresso como fios de um tapete de arraiolos. O público, estudantes com guitarras, professores com cachimbos, aplaudiu de pé. Mas o clímax veio quando Tomás, convidado como observador, tentou sabotar, um bilhete anónimo acusando Sofia de novo. Ana, porém, ergueu-se e denunciou publicamente, voz trêmula mas inabalável, a verdadeira trapaça é o ódio disfarçado de tradição. Portugal é grande porque ama em todas as formas, como as ondas que beijam todas as praias. A redenção veio devagar, como o nascer do sol sobre as vinhas do Douro. Tomás foi expulso do clube, sua família, influente mas envergonhada, forçando-a um retiro em Fátima para reflexão espiritual. Sofia e Ana, vitoriosas, voltaram a Lisboa como heróis discretas. O movimento LGBTQ+, as convidou para palestras, em Faro, falando para pescadores que agora questionavam tabus, em Porto, debatendo com operários do vinho que compartilhavam histórias de tias solteiras com amigas especiais. Mas o verdadeiro teste era pessoal. A mãe de Sofia, Dona Maria, uma viúva de olhos bondosos como mar calmo, veio de Faro para um jantar no apartamento. Minha filha, eu rezo pela Virgem, mas vejo o brilho em seus olhos. Se isso é amor, que os anjos o guardem. Lágrimas fluíram, mas eram de cura, um abraço que cheirava a peixe fresco e orações antigas.
Ana, por sua vez, enfrentou o pai no almoço em Belém, pastéis de nata derretendo no prato. Pai, a tradição que você ama inclui o amor de todas as formas. Como o Tejo, que abraça todos os rios. Ele, homem de poucas palavras, apertou sua mão. Se te faz feliz, filha, então é português o suficiente. Os meses de verão trouxeram paz. Elas alugaram uma casinha em Óbidos, a vila literária com muralhas medievais e festas de livros onde essa e Pessoa pareciam sussurrar aprovações. Lá, entre leituras da morna e piqueniques de figos e queijo, elas sonharam o futuro. Sofia, advogada de direitos humanos, Ana, professora de ética, juntas escrevendo um livro sobre amores debatedores. Uma noite, sob um céu estrelado como de Sagres onde Vasco da Gama sonhara navegações, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com um colar de conchas do Algarve. Sofia Mendes, debata comigo para sempre? Seja na cama, no tribunal, na vida. Sofia riu, puxando-a para um beijo sob as estrelas. Sim, Ana Costa. Mas avise, eu sempre venço os argumentos do coração. Contudo, a vida, como um fado imprevisível, reservava ainda uma nota dissonante. No outono, uma revista conservadora publicou um artigo difamatório, escândalo na universidade, ativistas usam debates para a agenda oculta. Fotos delas em Óbidos, tiradas por um paparazzo invejoso, ilustravam a decadência moral. A sociedade portuguesa, ainda marcada pelas cicatrizes do passado salazarista, dividiu-se. Uns as defenderam nas ruas do Chiado com cartazes de arco-íris, outros, em fóruns online, as chamavam de traidoras à pátria. Sofia sofreu mais, ameaças anônimas, perda de uma bolsa de estudos. Por que lutar se o mundo nos esmaga? Perguntou ela uma noite, encolhida na cama, o quarto iluminado apenas pela vela de cera de abelha. Ana, deitada ao seu lado, traçou mapas invisíveis em sua pele com os dedos. Porque Portugal é feito de lutas, amor. Lembra os descobrimentos? Não foram fáceis, mas nos deram um mundo. Nosso mundo é um ao outro. Elas fizeram amor devagar, não com paixão febril, mas com a reverência de quem honra um relicário. Sussurros de minha debatedora, risos suaves como brisa de Évora, toques que curavam feridas invisíveis. A crise culminou num debate público no Coliseu dos Recreios, lutado como no auge das touradas antigas. O tema, ética na era digital, verdade ou fake? Sofia e Ana subiram ao palco de mãos dadas, um gesto revolucionário que arrancou aplausos e vaias. Elas desmascararam o artigo, citando leis pós-25 de Abril que protegem a diversidade. A traição não é amar diferente, disse Sofia, voz e quando como sino da Basílica da Estrela. É mentir para dividir. Ana completou, a redenção é abraçar o outro, como Portugal abraçou o mundo, e agora, a si mesmo. O público, tocado, ergueu-se em ovação. Tomás, na plateia, baixou a cabeça, lágrimas escorrendo, sua própria crise ética começando, um telefonema posterior a Ana pedindo perdão. Eu errei. Deixem-me ajudar, de algum modo. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, blanquetinho os telhados de vermelho como um manto de Natal. Sofia e Ana, agora inseparáveis, passaram a véspera de Ano Novo em Sintra, no Palácio da Pena com suas torres de conto de fadas. Fogos sobre o Tejo anunciavam 2026 e elas brindaram com espumante de bairrada, pelo próximo debate da vida inteira. A traição do Chet-Chet, o ciúme de Tomás, as crises éticas, tudo se transmutar em força. Tomás, redimido, juntou-se ao movimento como aliado discreto, organizando workshops em escolas sobre empatia portuguesa. Anos depois, casadas numa cerimônia simples na Praia da Rocha, com fado ao vivo e azulejos como testemunhas, elas olhavam para trás com saudade afatuosa. Sofia, agora juíza, e Ana, autora de best-sellers sobre amores que era em Portugal, educavam gerações. O livro delas, Debates de Cama, da rivalidade à redenção, vendia-se nas feiras de livro de Guadalajara e Lisboa, inspirando sereias modernas a nadarem livres. Em noites quietas, deitadas sob lençóis de linho alentejano, elas debatearem bobagens, o pastel de nata com canela ou sem? Rindo até o amanhecer. Porque, no fim, o maior triunfo não era vencer argumentos, mas conquistar corações.
E em Portugal, terra de saudades e descobertas, o amor lésbico não era utopia, era a mais bela tradição renovada.